Olá, eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois já vamos começar o nosso plantão de oração. E a gente sempre começa o nosso plantão de oração com uma mensagem do livro Fonte Viva, que a gente está estudando de forma sequenciada. E então vamos hoje para a lição 175. Mas antes, então, eu convido a todos que elevem o pensamento a Deus e a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, aumentou da nossa casa Lauro Machado, aumentou do nosso trabalho plantão de oração, para que eles nos autorizem a dar início, então, com a mensagem do livro Fonte Viva, que é a mensagem do número 175, que tem como título Mudança. Então vamos ver o que essa mensagem nos traz de lição. Então vamos lá. Mudanças. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 53. E continua assim. Digna de toda nota, a presente passagem de Lucas, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecesse hospedagem, reconforto e alegria. Não se verifica, até hoje, o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre. Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados rumam à direção dos prazeres fáceis. Encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, bem apresentado, possuem, por enquanto na terra, lúcida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. Habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Então vamos ver o que a gente entendeu dessa lição. Ele está falando de mudança. Então, toda mudança, ela dá trabalho, ela não é assim de um momento para o outro, não é? A gente tem exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, a mudança de casa, né? Essa mudança de casa, você demora mais de 3 meses para colocar a coisa tudo em ordem. Agora, imagine a mudança no seu interior, né? A mudança, como a gente sempre fala, fazendo a nossa reforma íntima, né? Tirar o homem velho e trocar pelo homem novo. Essa mudança, ela é bem mais, vamos dizer assim, difícil
né? E demanda muitas coisas, principalmente aqui quando ele está falando, né? Em relação aos companheiros de estrada, à nossa família, não é? Então ele cita aqui, ó, que muitos viajores, né, com destino a outros lugares, talvez se a gente, né, eles dão uma hospedagem, né, oferecesse uma hospedagem e reconforto, mas quando eles percebem que a gente está mudando para a gente fazer a nossa reforma íntima, então as portas praticamente, né, são fechadas, um não entende como é que você está fazendo aquela mudança, muitos, né, até te denominam como idólatra, como que eu posso falar mais? Como tem uma outra palavra que agora me fugiu, mas além do idólatra, né, que você está indo para aquele lado sem entender, né? E a palavra não me veio, mas é assim como se você estivesse idolatrando, vamos supor, aquela religião e não entendendo, mas não é isso, eles não compreendem como que a gente recebeu essa essa compreensão de mudar, que a mudança não deve ser por fora, a mudança deve ser por dentro, né? Repensar nas suas atitudes, no seu pensamento, até mesmo, né, em casos que geralmente a gente vê mais essas mudanças em casos de religião, mas o povo não entendeu que a gente tem um Deus só, e que quando a gente decide seguir o caminho reto de Deus para que a gente possa enxergar a luz, a gente precisa sim trocar o homem velho pelo homem novo, mudar alguns conceitos que você tinha em relação a você mesmo, né? Mudar o seu interior, não é o exterior. E tudo isso demanda tempo, demanda entendimento, demanda esforço, demanda boa vontade, né? Até a gente tem aquele velho ditado, né? De boa vontade o inferno está cheio. Claro, a gente precisa sim de boa vontade, mas se você não colocar a ação, você não consegue essa mudança, né? E a gente precisa entender que todos nós somos dotados de raciocínio para que a gente possa interpretar aquilo que a gente está tentando mudar e entender que você está mudando não é porque fulano disse, ciclano disse. Você está mudando porque você entendeu que para você seguir o caminho reto de Deus, você vai ter que sim, né, fazer essa mudança, essa reforma íntima, né? Se você vai ter que entender os ensinamentos do nosso mestre Jesus, porque Deus, nosso Pai, nosso mestre Jesus, né, eles não nos abandona. E Deus, ele nos deu o seu filho gênito para que ele viesse aqui mostrar para nós as leis divinas. Então a gente tem que entender esta lei, né, interpretar para que a gente possa fazer as mudanças em nós mesmos. E essa mudança não é fácil. A reforma íntima não é fácil, né? Então, como ele fala aqui no texto, né, que todo mundo, quando, né, vai mudar assim para os prazeres da vida, você encontra, né, alguém que te dá guarida, alguém que te dá reconforto, mas quando ele vê que você está mudando, né, vamos, no caso aqui, em religiosidade, então ele já fica meio assim, né? E você às vezes não vai encontrar na estrada, né, alguém que te auxilie. Então, você vai ter que caminhar sozinho, não é? Então, você vai ter que caminhar sozinho, não é? E vai ter que entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque se a gente compreender os ensinamentos que ele veio aqui nos dizer, nos deixar, né? Então a gente vai conseguir. E mesmo se for para a gente seguir essa estrada sozinho, a gente vai conseguir entender que a fé raciocinada, ela vai nos acompanhar sempre. E Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, não nos deixa um só segundo, não é? Então, quando a gente está resolvido a fazer essa mudança interior, a gente vai ter sim que renunciar a algumas coisas, vai ter que entender esses ensinamentos e vai ter que, né? A gente sabe que essa metamorfose, essa mudança que a gente vai ter que fazer em nós mesmos, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Toda mudança, como a gente deu exemplo, a mudança de casa, tudo demanda tempo,
demanda esforço, demanda ação para que você possa entender e arrumar tudo, não é? Porque tem muita gente, né, que não entende, né? Acha que você está ficando fanático, né? A palavra que eu estava tinha que falar, fanático porque para aquela religião, né? Que só vê aquilo, não. A gente entendeu os ensinamentos de Jesus, né? Então a gente está tentando colocar em prática, que também não é fácil. Não é fácil você, que nem aquela passagem que Jesus disse, né? Se alguém lhe bater numa face, vire e dê a outra. Não é fácil você fazer isso. Ainda mais reportando para os dias de hoje, né? Não é fácil você oferecer a outra face. Então a gente precisa entender e reportar, porque Deus deu raciocínio para todos nós, para que a gente pudesse entender e raciocinar naquilo que está acontecendo, né? Para que você veja se vale a pena, para que você não seja enganado por ninguém, porque ele também falou que há muita gente, né, em pele de cordeiro, que são as raposas, né? Então a gente precisa entender também isso. E nas questões religiosas, nas questões divinas, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça, que Deus, nosso Pai, é amoroso, é amantíssimo. Então, essas coisas que falam que Deus vai castigar, que Deus vai. Não, Deus, se Ele é amoroso, Ele é amantíssimo, Ele nos ama, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não pode fazer uma coisa assim de desejar o mal para você, porque se ele vai te castigar, então ele já vai perder esse título de Deus, porque Deus, na nossa concepção, né, principalmente na doutrina espírita, ele conceituou que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente não pode conhecê-lo, mas a gente conhece seus atributos, que ele é amoroso, ele é sabedor, né? ele é justo, né? Ele nos ama. Então, uma pessoa que é boa, né? Ela é justa, então ela não vai fazer nada para te castigar, mesmo se você fez a pior das atrocidades. Ele não vai fazer nada. Ele simplesmente, né, vai cumprir as leis que ele deixou e pediu para que Jesus viesse nos ensinar, que são as leis divinas, que é a lei da ação e da reação. Tudo que você fez ao outro de bom, de ruim, vai voltar para você e em dobro. Então, quer dizer, ele não precisa castigar, né? Até a gente pode até estender um pouquinho mais. Você não precisa se vingar do seu inimigo. A própria atrocidade que ele fez com você vai voltar para ele e vai voltar em dobro. Então, a gente precisa entender isso. Então, quando ele fala aqui de mudança, a gente tem que entender isso, que a gente tem que trocar o homem velho pelo homem novo, mas entendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, não é? Entendendo que a gente precisa trilhar o caminho reto do bem, para que a gente possa enxergar a luz, porque nós todos somos espíritos imortais, não é? Nós não vamos morrer, mas a gente precisa, né, fazer essa mudança, trocar o homem velho pelo homem novo, entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Às vezes, pode ser que nessa vida a gente ainda não consiga, mas a gente já vai caminhando para que a gente possa conseguir, né? E entender todos os ensinamentos que Jesus deixou, né? Tem várias passagens na Bíblia que a gente fala, né, que Jesus mostra a sua sabedoria, o seu amor por todos e não castiga ninguém. A gente tem aquela mulher adúltera que antigamente morria apedrejada. Jesus não apedrejou, muito pelo contrário, ele deu uma lição maravilhosa. Quem é que não tem pecado? Ninguém atirou pedra na mulher. E assim vai, a Bíblia está cheia de exemplos de Jesus que não precisa se vingar, que não precisa fazer coisa errada. É só você interpretar e entender certinho as lições que ele está passando. E aqui, como ele fala da mudança, a mudança é isso, é mudar o homem velho para o homem novo, entendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que ele veio aqui na Terra para ensinar para nós o verdadeiro amor, porque até hoje, né, muitos só conhecem o amor possessivo. Ele veio ensinar o amor sublime, é aquele amor que eu amo porque você é filho de Deus, que nem eu. Eu amo, eu quero o melhor para você, independente do que aconteça para mim. Então, a gente tem que entender isso, não é?
que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ele está aí para que a gente possa, né, entender e fazer a nossa reforma íntima, né? Eu entendi porque eu consegui, eu tenho raciocínio suficiente para entender essa passagem, entender que aquela pessoa que me ofendeu, ela ainda não aprendeu os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque Chico já dizia antes de morrer que é bem melhor você ser o ofendido do que o ofensor. Ele ainda disse uma frase assim, que ele ficaria muito triste, né, se fosse ele o ofensor. Porque tudo que você faz, né, você vai ter que, vamos dizer assim, vai ter que pagar. Agora, se você ofende, isso é um problema muito grave. Porque Deus não pediu para que a gente, né? Deus e Jesus que veio ensinar para nós. Ele não falou amar ao próximo como eu vos amei, fazer ao próximo o que quer para você. Agora, se você ofende o outro, né? Eu sei que nós, seres humanos, somos falhos e às vezes naquela agitação, naquela tribulação, você acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos, falando, né? Ofendendo, mas há sempre um momento de pedir perdão, de pedir desculpa. Né? Agora, se essa pessoa já não se encontra mais na Terra, faça prece, peça perdão nas preces, porque ela vai receber esse perdão. Não é? Então, essa mudança que ele está falando aqui é isso, é mudar, né? Compreendendo os ensinamentos de Deus, nosso Pai, não é? E fazendo com que você se torne uma pessoa melhor. Né? E as religiões são aí para nos auxiliar, porque às vezes tem gente que precisa ter algum segmento para que possa, vamos dizer assim, para que ele possa se concentrar melhor. Né? Então, quando se fala em mudança, né? Então a gente tem que entender que é isso, a mudança para melhor, entendendo que todos nós somos dotados de raciocínio para que a gente possa entender tudo o que acontece conosco, tudo que vem conosco, né? Todas as situações e raciocinar, né? Raciocinar para que a gente possa decidir da melhor maneira, sem ofender a ninguém, né? E sem deixar ser ofendido, porque nós precisamos entender que todos nós somos aprendizes. Nós ainda vamos aprender. Esse é o entendimento que eu tive dessa lição. Então, agora, vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas, com a ajuda da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água,
das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para Antônio Reina Ginês, Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, Leandro Neves de Barros de Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Prado, Plínio Alves da Silva, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista de Freitas, Simone Porto e Volney Barbosa de Paula. Que a espiritualidade amiga e benfeitora envolva todos com muito amor e carinho, para que eles fiquem firmes na fé, no amor e consiga, né, auxiliar no seu próprio tratamento com pensamentos positivos, né, auxiliando o seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. E vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, e eu peço em especial para Tadeu Pedro Batista, que desencarnou semana passada, para que a espiritualidade receba ele e a todos que estão chegando de volta no plano espiritual, com todo amor e carinho, para que eles possam ter um despertar tranquilo e aceitar essa nova situação e continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Vamos pedindo também a higienização no lar para todos os tratamentos da nossa casa. Vamos pedindo também para o caderno dos dependentes químicos, que ele seja envolvido com o manto de Maria e consiga se livrar logo deste vício terrível que destrói a todos. Vamos também pedindo para todos os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais. Vamos também pedindo para as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que eles sejam envolvidos também no manto de Maria e fiquem firmes na fé raciocinada, para auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que quiserem encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, então, a gente agradece a todos presentes no nosso Evangelho, ou melhor, no nosso plantão de oração, e também aqueles que vão ver mais tarde, o nosso muito obrigado. E já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estaremos todos juntos para mais um plantão de oração. Né? Que todos tenham um bom final de semana, com o pensamento firme e fé no nosso Pai Todo-Poderoso e no nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, que todos possam ter um bom final de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.